Jogou onde, fera? Fala galera do Descentralizado. Fala galera do Descentralizado, estamos aqui para mais uma edição do Jogo Onde Fera de casa e dessa vez mais uma edição com mais um jogador atuando em Portugal, Davi Tomás dos Santos Oliveira, ou para você aí de casa, Davi Santos, é isso mesmo? Zagueirão do Penafiel, vale lembrar. Como é que você tá, meu garoto? É isso mesmo, fala galera, que é o Davi Santos que tá falando. Tô bem, graças a Deus, trabalhando muito e vivendo esse momento aqui importante demais na minha carreira. Opa, foi mal, até meu celular caiu aqui, vibrou tanto. Maninho, eu queria, antes da gente falar desse momento aí na sua carreira, eu queria falar da sua infância, quando você era um pequeno Davizinho lá em Rosário, Maranhão. Como que foi? Isso. Você aprontava muito e você era aquele moleque que só voltava para casa quando a mãe puxava a sua orelha. Não era muito dar trabalho para minha mãe, mas minha infância foi bem aproveitada na minha cidade. Meus amigos, jogava bola o dia todo na rua, gostava de ir para alguns banhos que tinha lá, ir pescar. Minha infância, graças a Deus, foi muito bem aproveitada. Vivia andando de bicicleta pela cidade, rodava ali tudo. Graças a Deus Ralou posso. muito o joelho. Demais, até hoje o joelho tá cheio de marca. Unha caída, pés, dedo comido, já aconteceu de tudo. Foi bem aproveitada a infância. Mas nunca fui dar tanto trabalho para minha mãe. Sempre avisava ela e saía. Ela trabalhava, sempre trabalhou o dia inteiro. No começo lavava roupa e tal. E eu estudava pela manhã e à tarde normalmente eu tava com meus amigos brincando, bolinha de gude, essas coisas. E aí foi isso. Pipa E também, vivia pirando pipa. quando foi que surgiu o interesse de você jogar bola e tal? E onde que você começou lá em Rosário? Mano, eu posso falar que o futebol eu comecei um pouco tarde. A maioria dos jogadores eu comecei bem tarde, porque minha cidade tinha muito, até hoje, tem muito poucas oportunidades de futebol. Então, eu por ter uma família que sempre deu ênfase aos estudos, eu estudava muito, apesar de ter aproveitado, mas sempre fui muito estudioso. E comecei muito tarde. Eu entrei na escolinha, acho que com 13 anos, 13 para 14 anos. Fiz apenas, acho que uns 2 anos de escolinha e jogando alguns campeonatos escolares, comecei a me destacar os campeonatos estaduais, de escola, jogos escolares. E aí começou algumas pessoas falando para mim, Davi, tu tem um dom, tu pode começar a tentar fazer isso. Só que eu não dava muita importância. Jogava mais pelo gosto, por aquela pelada, aquela brincadeira. Abril de 2017, eu fiz um amistoso lá na minha cidade, o São Luís Montes Belos. Na época eu estava procurando garotos da minha idade, 2001, zagueiros. E eu tinha um amigo que conhecia o Eduardo Leão, que é o presidente lá do São Luís. E eles acabaram comentando sobre mim. Eu fui fazer esse teste, primeira vez que saí de casa. Isso aos 15 anos. Tinha 15 anos de idade ainda. Caralho. Saí um pouco tarde. 15 anos, sem base nenhuma, sem noção nenhuma do futebol. Apenas corria, chutava a bola e gostava muito. Só na cara e na coragem. Isso, na cara e na coragem. Minha mãe com lágrimas nos olhos e tal. Porque eu sou filho único, ela só tem a mim de filho. Então foi difícil. Encontrei muita dificuldade no São Luís. A primeira vez que tinha saído de casa, mas graças a Deus sempre encontrei pessoas no meu caminho que me ajudaram bastante. E lá foi assim. O Eduardo Leão me ajudou bastante. Na época o treinador era o Thiago Gomes. Também sabia das minhas características, sabia da minha humildade e estava disposto a me ajudar. E aos poucos fui trabalhando, pegando algumas bases. De cara cheguei, passei 15 dias de teste. Já entrei no jogo contra o Goiás, que na época o Goiás era muito bom. Hoje é muito bom, né? E foi isso. Fui entrando nos jogos, adquirindo um pouquinho de experiência. Por coincidência, na época, o zagueiro que tinha lá, que era o João Guilherme, foi levado pro Grêmio de Porto Alegre. E abriu a vaga ali. E eu fui, como você falou, na cara e na coragem. Indo pros jogos, sem ter base nenhuma. E aprendendo todos os dias. Questão de posicionamento, questão de time, de jogo para zagueiro, entendeu? E foi isso, amigo. Ô, mano, eu queria saber porque. Quanto você tem de altura? 1,91? 1,91. 1,91. Mano, e quando você começou a jogar bola, você já tinha o perfil magrelo e alto de zagueiro ou porque os outros falavam assim, Davi, vai pra zaga, porque no ataque você está amassando a bola? Não, eu sempre fui alto, magro.
Na escolinha eu comecei como lateral direito. Tinha passada muito longa e tal, corria muito. Normalmente pegava a bola, saía driblando os caras na força. E foi assim, nunca fui de jogar na frente. Sempre joguei ali atrás, lateral direito, de volante. E quando fui pro São Luís, já fui certo como zagueiro. Já tinha algumas noções de zagueiro. Você gostava de atrapalhar o atacante fazer gol, né, no E caso? gostei muito de marcar. Sempre tive essa característica de gostar de correr atrás, de marcar, de pressionar. E aos poucos fui gostando cada vez mais de zagueiro e trabalhando para ser zagueiro. Ô, mano, falando do São Luís, a gente tava conversando antes, você participou do vice-campeonato goiano, é isso mesmo? Do Foi dois Sub-17? No São campeonatos. Luís. Foram dois vice. No ano que eu cheguei, foi vice-campeão, em 2017. Em 2018, vice-campeão novamente. Mano, e como que foi jogar naquele time, né? Porque a gente tava conversando antes, mano. Se a gente for falar os caras, se a gente for citar os caras aqui, é só cara que tá empregado em time grande. E dois dele, inclusive, que naquela época vocês foram campeão, ou vocês foram vice pro Atlético, eles foram Isso. campeões recentes com o Atlético, né? Que foi o Riquelme e o Vitor Leque. E o Luan, No o ano, Luan, na verdade. isso. No ano que eu cheguei, em 2017, também o time, que era a geração 2000, mas muito boa. Que depois do campeonato foi 4 jogadores pro Vila Nova, o Indião foi pro Goiás, um pro Atlético Paranaense, Grêmio. Então, o Lucas, o lateral esquerdo, o Feio, também foi pro Atlético Goianiense. Era uma geração muito boa, só um moleque promissor. Felizmente, hoje, dessa geração, quase nenhum conseguiu continuar, só que no ano seguinte foi isso. Foi o Vitinho, o Riquelme, que é um parceiraço meu também, compartilhamos o quarto, o Luan. Então foi muito importante essa fase. Quando você está vivendo um momento ali, às vezes você não dá tanto valor àqueles momentos ali e tal, depois que quando passa você fica pensando o quanto foi bom, e foi um momento muito bom, foi um momento importante demais. Aprendi muito naquela época. O time era muito bom, então o nosso nível de trabalho era para sub-17, era um nível, digamos que alto, porque era uma galera boa mesmo. Era um time escolhido a dedo com a galera, uma galera muito boa mesmo. Foi tanto que alguns vingaram, né? A maioria vingou. E, mano, depois de lá você foi pro Trindade antes de você voltar pro Maranhão? Isso. Em 2018, no segundo semestre fui pro Trindade, joguei até Semana Garrincha. Não fui tão bem lá no Trindade, não estava tão focado. E voltei pro Maranhão em 2019. Passei começo de ano no Maranhão, só treinando e tal. Não estava desanimado, não queria voltar. Até também aconteceu algumas coisas lá no Trindade que me desanimaram. Umas coisas do futebol que você deve imaginar que acontece, né? Então, conversei com minha mãe, com minha família e decidi não voltar. Fiquei trabalhando no Maranhão, treinando, mas sempre jogando bem. Em julho disputei a Copa Maranhão pela minha cidade. Se fosse campeão, consegui uma vaga na Copa São Paulo, acabamos não conseguindo. E em agosto surgiu a oportunidade de me profissionalizar lá pelo Maranhão. Profissionalizei pelo Viana, disputei a segunda divisão do Campeonato Maranhense. Não fomos tão bem, mas eu fui um dos destaques. Era o mais novo do time, era capitão. Então, para mim, foi muito bom esse período. E também me profissionalizei, né? É isso que eu ia falar justamente porque você jogou no Viana e depois você foi pro Santa Quitéria. Isso Isso, você isso. com, se eu não me engano, 17 anos. Isso, E isso. você capitão. Mano, qual o tamanho da responsabilidade que é colocar a abraçadeira de capitão e um garoto, velho, de 17 anos? Mano, pra mim, na época, eu tava muito feliz, porque eu tava num momento muito bom. Digamos que em um ano eu evolui muito. Eu evolui muito, muito mesmo. E naquela época foi um período ali que eu vi que as coisas poderiam voltar a engrenar, que as coisas poderiam dar certo, porque tava jogando bom futebol, tava com boas aparições e uma liderança. Adquiri a faixa de capitão na época no Viana. Não sentia tanta pressão, porque eu procuro não deixar ir para a cabeça essas coisas, tanto quando a fase está boa quanto a fase está ruim, porque futebol é disso. Você tem que adquirir os elogios e deixar, e também é como as críticas. Futebol é de fases. Então eu procurava não deixar me levar por isso, pela faixa de capitão. Apenas jogava, fazia o que tinha que fazer e as coisas foram acontecendo. Mano, aí depois você retornou ao estado de Goiás, dessa vez pro Grêmio Anápolis. Eu queria saber quando que foi que surgiu o interesse de você vir para o Grêmio, né? Porque na época o time estava jogando o Goianão, no caso esse ano, 2020, e você já sabia que poderia ser onde para você ir para a Europa? Mano, eu fui pro Santa Quitéria, joguei o Sub-23 lá, fui bem novamente. E o Pedro Corrêa me observou, que é o diretor do Grêmio Anápolis. O Grêmio Anápolis tem isso, eles são muito verdadeiros no que falam.
tudo que foi conversado comigo, tudo que foi prometido aconteceu. Assim que ele entrou em contato comigo, ele falou que via em mim, pelo meu perfil, pelo meu modelo de jogo, que eu poderia, se fizesse um bom campeonato no Grêmio Anápolis, eles poderiam abrir as portas para mim aqui em Portugal. E tudo que foi combinado, tudo que foi conversado aconteceu, mano. Eles foram muito verdadeiros comigo e eu sou grato a Deus por isso. Que até então só tinha aparecido, digamos que das oportunidades para mim, oportunidades enganosas. Então eles resgataram de novo em minha confiança, que futebol tem muito disso, muitas pessoas para te enganar, muitas pessoas que prometem e acabam não fazendo. E com o Grêmio Anápolis sempre foram muito verdadeiros e cumpriram tudo que foi falado. E em dezembro fui pro Grêmio Anápolis, cheguei ali na pré-temporada, como todos, comecinho de dezembro, fiz toda a pré-temporada e graças a Deus comecei bem Goiano. Titular, disputei 9, 10 jogos. Depois acabei caindo de produção também, fraturei o braço e foi isso. Fiz um bom campeonato goiano. Feliz demais por jogada aí. Mano, e você que tá vendo aí da entrevista, e você que tá vendo aí de casa, temos aqui, ó, camisetinha do Grêmio, e foi graças ao Grêmio Anápolis, mas também graças ao zagueirão, que você descolou o seu passaporte europeu rumo ao Penafiel. E eu Isso. queria saber como que foi quando você recebeu a notícia que ia mudar e como você falou para sua mãe. Falou assim, mãe, então, você acha que Goiânia estava longe? Eu tô indo, ou Goiânia não, Anápolis. Você acha que Não. Anápolis estava longe? Eu tô indo para Penafiel. Mano, vou ser sincero com você. Disputando o Campeonato Goiano, eu já sabia que ia acontecer isso, entendeu? Só que você só acredita mesmo quando as coisas começam a aparecer na sua frente. E quando eu escutei que eu viria para cá, eu, digamos que fiquei meio baqueado. Não estava entrando na cabeça a ideia, porque até um ano atrás era um sonho distante. E em março eu terminei o Campeonato Goiano. Em março de 2019 eu estava desempregado no Maranhão, sem perspectiva de jogar futebol, desanimado mesmo, querendo parar. E em um ano sua vida muda para melhor. Você com a chance de jogar uma segunda liga, que eu sempre soube que quanto aqui é disputado, sempre pesquisei. E fiquei muito feliz. Minha mãe também, muito, muito feliz mesmo. Quando eu vi que virou realidade, comecei a me preparar para isso, porque até então eu tinha o braço fraturado, né? Fraturei o braço, passei um mês e meio parado. E aí comecei a treinar. Nessa pandemia eu treinei muito. Cheguei muito bem fisicamente aqui. Mas te confesso que quando eu recebi a notícia, eu dei uma baqueada, feliz, porque vi que ali minha vida poderia mudar. Graças a Deus está mudando. E, mano, já são, se eu não estiver enganado, 4 meses de adaptação em Portugal, é isso? 4 meses? Vai fazer 4 meses agora. E como que tá sendo aí? Porque você tá em outro país, você tá em outra cidade. Apesar que o povo fala, português é a mesma língua. Não é. A gente sabe, eu que gravo mesmo com os caras, tem hora que eu tenho dificuldade quando os caras falam alguma palavra diferente. E eu queria saber como que tá sendo para você em Penafiel e se o Gustavo tem ajudado, porque o garoto já entende aí da terrinha. Mano, na primeira semana que eu cheguei, você fica meio extasiado, fica tentando adquirir a ideia, você tá em outro país e tal. Nos primeiros 15 dias eu tinha muita dificuldade para entender. Até também por causa do uso da máscara. De máscara aí dificulta mais ainda. Você não tá vendo a expressão, eu tinha dificuldade. E às vezes eles falam muito rápido umas palavras eu acabava não entendendo. Eles ficavam conversando lá no vestiário, eu só observando, só que não entendia nada, porque eles falam um pouco enrolado e muito rápido. Mas com o tempo, acho que ali entre de um mês, com o convívio, você vai entendendo. E hoje já tenho facilidade, não tenho muita dificuldade para entender. O Gustavo também ajudou na adaptação aqui. Já conheci algumas coisas e foi bom também. Ele já saber, já conhecer Portugal. Ajudou nós bastante também. Maninho, para finalizar aqui a entrevista, queria saber do Davi Santos qual o próximo passo da carreira dele, porque agora, lógico, está focado no Penafiel, titular, lutando para subir, mas você pensa lá na frente, pensa, pô, vamos jogar aqui em Portugal, quem sabe temporada que vem uma Primeira Liga, um Porto, um Benfica, um Sporting. Como que fica a sua cabeça quando você pensa nisso? Graças a Deus, eu estou sempre pedindo capacitação para Deus, para sempre estar com saúde, sempre estar treinando, sempre estar trabalhando. Meu trabalho vem sendo reconhecido, estou muito feliz por isso. Parece que eu não acredito que as coisas estão acontecendo tão rápido aqui. Não esperava chegar logo de início aqui em Penafiel e ser titular, de começar os jogos, entendeu? Achei que ia demorar um pouco mais minha adaptação, mas graças a Deus começou tudo
tudo bem, que as coisas aconteceram rápido e não vou te mentir, que eu penso grande sim. Até um ano atrás não pensava que poderia tá podendo almejar coisas grandes, mas eu vi que é possível sim. Não é uma coisa que está distante. Então estou trabalhando forte e procuro sim chegar a uma primeira liga, chegar a um dos grandes aqui de Portugal ou até de outro país, porque eu vejo que tenho potencial, eu vejo que tenho capacidade. Sou novo e estou trabalhando para cada vez mais estar melhorando, cada vez mais estar tentando cessar ali os pequenos detalhes que um central precisa para crescer. E tô focado, mano. Tô focado e vou buscar. Jogo a jogo, vou buscar o meu espaço aqui, vou buscar crescer e ser observado pelos grandes. E sonho sim, ano que vem tá jogando uma primeira liga, tá jogando um campeonato de maior expressão. E eu tenho certeza que se continuar assim, posso conseguir isso. Porque Deus está na frente, Deus trabalhando. E eu confio muito. Mano, você. Só uma perguntinha, e você fala só um país, tá? É só porque me gerou uma leve curiosidade. Se fosse para escolher um destino fora de Portugal aí na Europa, tem alguma liga que você pensa em jogar mais assim, não pela liga em si, mas pelo seu perfil de zagueiro mesmo? Você fala assim, pô, nessa liga eu acho que eu me encaixaria fácil. Mano, todo jogador sonha em jogar as grandes ligas. Uma Premier League é meu sonho. Meu sonho é jogar a Premier League. Mas hoje eu vejo que o meu estilo de jogo encaixa aqui em Portugal. Vejo que eu me encaixo para agora, com 19 anos, ano que vem, jogando uma Primeira Liga e podendo fazer bons jogos, entendeu? Mas só que para futuro, meu sonho, jogando em alto nível, é disputar uma Premier League, uma La Liga. Mas para agora, meu presente, eu vejo que meu futuro pode ser aqui em Portugal, jogando a Primeira Liga e podendo fazer bons jogos sim, crescendo. E é isso, irmão. Maninho, eu queria agradecer essa resenha sensacional. Queria desejar a você toda sorte e sucesso na sua carreira e na sua vida profissional e pessoal. E é isso, parabenizar você aí, porque a campanha do Pena Fiel está sendo muito boa. Joga muito e quando voltar aqui pro Brasil, a resenha tem que ser presencial. Eu que agradeço, irmão. Agradeço aí pela mensagem. Agradeço por ter cedido espaço, contar um pouco da minha história. Observo também seu trabalho, acompanho também seu Instagram, vejo que você está sempre aí dando moral para a molecada. E isso é bom. Isso é bom para nós jogadores, ter alguém que abra o espaço, que dê espaço para comentar um pouco sobre a vida, sobre a história. E é isso, irmão. Muito obrigado, viu? É isso, para você de casa que chegou até o final, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de comentar. E o principal, não esqueça de se inscrever no canal para mais resenhas excelentes como essa, porque quem sabe podemos ter uma parte 2 ano que vem, ou então quando o Davi Santos estiver jogando na Primeira Liga, certinho? Para Amém. você de casa, é isso aí, fechou? Tamo junto! Tamo junto, meu irmão. Grande abraço. Se inscrevam, galera.